E olha, gente, nós estamos chegando, né, das Mães será domingo, e a gente vai conversar um pouquinho agora, nós vamos falar sobre reconciliação, né? Um tempo muito oportuno, será que é um tempo oportuno mesmo para a gente poder se reconciliar? Filhos que não falam com as mães e muitas mães que também não falam com seus filhos. Para conversar sobre isso, quero receber aqui com muito gosto e prazer nossa amiga Andréia Menezes Chagas, psicóloga e psicanalista, especialista em família, Andréia. Sim, um prazer estar aqui com vocês. Dani, muito obrigada pelo convite. Que bom, Andréia. Andréia, olha, a situação de filho que não fala com a mãe, né? Vamos primeiro por essa perspectiva. O Dia das Mães é já um período oportuno para trabalhar e para olhar para esse comportamento, para se reconciliar? O Dia das Mães nos chama o olhar para a nossa mãe, né? E sim, eu diria que sim, é uma oportunidade. Temos outras tantas, né? Tantas, temos 365 dias, né? Mas hoje sim, a ideia é que a gente olhe, talvez, né? O convite é esse, que a gente possa olhar para as nossas mães de forma diferente que a gente vinha olhando quando não há união nas famílias, né? É interessante a gente pensar assim, quando existe um rompimento, uma cisão na relação de um filho com uma mãe, a gente vai entender um tanto de outras coisas, como, por exemplo, a gente vai entender que esse filho talvez fique sem vitalidade para a vida, que isso reverbere na vida dele em outros aspectos, que talvez ele nem se dê conta disso, porque nós somos metade pai e metade mãe. Do ponto de vista morfogenético, nós somos composto das 50% pai, exatamente. 50% mãe. Então, um rompimento com uma mãe não é qualquer coisa, né, Dani? Não. E é interessante assim, né? Qual é a ideia que eu tenho de mim e da minha mãe para que esse rompimento tenha acontecido? Será que eu olhei para os galhos da árvore ou eu olhei para a raiz da árvore, Dani? Isso é muito importante. Porque, assim, é claro que existem situações muito delicadas e muito difíceis. Sim. Por exemplo, eu escuto no meu consultório, minha mãe judiou muito de mim, minha Sim. mãe me abandonou, minha mãe bebia, me violentava, abusava. Isso existe. Mas quando eu me relaciono com o sintoma, com o meu sofrimento, eu paraliso e vejo o galho da árvore. Eu não vejo a raiz da árvore. E qual é a raiz, André? Ah, isso é lindo. Olha só. A raiz da árvore. Vamos imaginar como raiz dessa árvore a sua mãe, a mãe da sua mãe, sua avó, atrás dela, a sua bisavó atrás da sua avó e a sua tataravó. Qual é o sofrimento que percorreu o coração dessas mulheres? Toda essa geração. Então, a gente não dá o que a gente não tem. Se houve sofrimento, o sofrimento não nasceu ali naquela relação. O sofrimento, ele vem de muito tempo, né, Dani? Então, assim, é muito importante que a gente possa conhecer a raiz da história da mãe. Maravilha. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente pega a flecha e se põe o coração no alvo e fala, nossa, essa flecha é para mim, né? Uhum. Eu não estou com isso querendo dizer que não tenha consequências difíceis para esse filho, né? Mas a consequência mais difícil não é ele paralisar nessa dor. A consequência mais difícil é ele perpetuar esse sofrimento, essa cisão, e isso reverberar em outras áreas da vida dele. Vamos dar um exemplo? Sim. Então tá, essa moça então que apanhou muito da mãe, que sofreu, foi muito abusada, e aí ela continua, e essa mãe também sofreu, né, para trás aí nas histórias, e hoje ela continua com relações cortadas com a mãe. O que é reverberar essa situação na vida dessa mulher? Ótima pergunta, Dani. Então, na realidade, se ela tem esse rompimento, ela naturalmente tem sintomas desse rompimento. Ela tem inseguranças, ela pode não se sentir amada, ela pode ter dificuldades afetivas em relações com os pares amorosos, ela pode maternar rememorando essa relação materna que ela teve com a mãe dela. Ela pode ter dificuldade de confiar nela do ponto de vista profissional. Profissional também. De confiar em amigos, né? Ela pode ter, inclusive, assim, sintomas mais sérios. Então, por quê? Porque ela está olhando para essa história por um viés só, né? Eu acho lindo aquilo que o Sartre fala, né? Que o que importa é o que eu faço com o que fizeram comigo.
né? Sim. E o que fizeram com você, né, se há esse sofrimento, isso é transgeracional, isso vem de longa data. Então, fica até um convite, né, Andréia, para a pessoa tomar uma decisão. Eu sei que tomar decisões para perdoar, para se reconciliar, não é uma atitude fácil. Existe um processo, né? E muitas vezes você precisa de um acompanhamento, você precisa, sim, de ajuda. E então nós estamos falando de pessoas adultas que têm problemas, né, de relacionamento, problemas profissionais que vêm de um mau relacionamento com a sua mãe, né? Sim. E como, Andréia, hoje, para quem está nos escutando, para quem está nos ouvindo, né, e deseja, está sendo tocado aí no coração, não, eu quero me reconciliar com a minha mãe. Como é, Andréia, essa reconciliação? É um caminho, é um processo. Não é uma coisa mágica. Não é assim, perdoe a sua mãe e está tudo perdoado. Porque o sofrimento, né, tem marcas no coração e no corpo. Sim. Né? Então, mas é preciso que você não tenha um olhar só sobre a sua mãe. Tente alcançar o sofrimento que percorreu a história dela antes mesmo de você ser nascido. Para compreender isso? É assim? É, para ampliar o olhar, mas isso também só não é o suficiente. É importante que essa pessoa busque ajuda para elaborar essa raiva, essa mágoa, esse ressentimento, essa sensação de não ter sido amada, de ter sido abusada muitas vezes, né? Então é muito importante que isso seja cuidado para que isso não se estique, se espalhe e reverbere na vida da pessoa. André, é uma filha, um filho, né, que procura uma mãe para se reconciliar. Sim. É interessante que quando a gente cria essa ideia de pedir perdão, numa ideia tão bonita, romântica, né? Me perdoa, eu te perdoo, sim, abraço, sim. Beijo, né? E tudo vai ficar bonito e legal para sempre. Muitas vezes não é assim, né? Quando você vai procurar o outro para pedir perdão, o outro ele vem te ofendendo, te violenta mais e te fala coisas que te magoam. Como lidar com isso, André? Então, na realidade, assim, né? A proposta é que a comunicação, a reconciliação se encontrar novamente, né? Sim. Com outra postura, de outro jeito, reencontro. Então, se essa pessoa for também de outro jeito, né, nós somos afetados e afetamos o tempo todo. Sim. Então, eu sou rompida com você. E todas as vezes que eu me aproximo de você, sai faísca. Porque a minha postura diante de você é uma postura que provoca isso e a sua também. Se eu mudo a minha postura com você, naturalmente a sua resposta provavelmente vai ser diferente. Né? Então, se esse filho, eu diria também, se essa mãe, né? Se essa mãe tem esse desejo, busque mudar a postura diante do outro. De que maneira você vai se aproximar? De que maneira você vai olhar? De que maneira você vai acolher? De que maneira você vai ouvir o que o outro tem para te dizer? Sim. E outra coisa também, né, Andréia, é a gente se preparar não sei se é assim, quero saber de você, né? Se a gente deve se preparar para o pior, né? Se eu sei que aquela pessoa que eu vou pedir perdão vai ser uma pessoa agressiva, sim. Então eu posso esperar que ela vai xingar bastante, que ela vai chorar, sim. Que ela vai esbravejar. Vai te culpar. Vai me culpar, né? Aconteceu isso porque você fez assim, né? Sim. Vai te julgar, né? Sim, ótimo. Então é bom a gente já ir com consciência. Olha, ela vai falar tudo isso, mas isso é ela que está falando. Eu posso ir de outro jeito? Pode. Você pode. Se você tiver condição emocional para isso, né? Que você possa ouvir tudo que essa pessoa tem a dizer e você pode dizer, eu vim aqui com outro propósito. Eu entendo que você esteja muito magoada, eu entendo que você esteja muito ferida, talvez você não esteja ferida comigo, talvez você esteja ferida com a sua história. Eu te compreendo, eu te aceito como você é, né? Ontem eu estava conversando com uma pessoa que eu acompanho e, em outras palavras, ela me dizia assim, eu não reconheço o meu pai. Eu amo meu pai, mas eu não aceito o meu pai como ele é. Rompeu. Rompeu, André? Rompeu porque, ainda que você tenha relação, tem alguma coisa, uma muralha. Porque, assim, para eu te amar, eu não posso querer que você se comporte, seja, e tenha a história que possa propiciar a você um bom comportamento comigo. Mas aí, André, existe uma coisa que é esse amor, né? Esse carinho que vai dizer assim, então essa pessoa, ela se dá bem com o pai, né? Ela se dá bem com o pai, mas ela não consegue aceitar o pai. Tem um nó. Tem um nó. E aí, assim, né? Por que ela não consegue? Porque as referências dela é diferente das referências do pai. O que o pai faz, ela não aprova.
mas ela não tem que se responsabilizar por aquilo que o pai dela consegue fazer da vida dele. Ela não pode se responsabilizar. Ela não tem que pegar aquilo para ela, como se fosse dela, né? Nós temos sentimentos adotados e sentimentos que paralisam as nossas vidas. A gente precisa saber o que a gente precisa e deve devolver para os nossos pais. E o que é que nós podemos acolher e que é funcional e que é importante e que é vital na nossa vida. Que é o amor deles e o amor que a gente tem por eles. Sim. Né? Nossa, Andréia, é tão importante, né? Ainda mais quando a gente decide, né? Quando você que está nos acompanhando agora, né? Decide tomar essa decisão, bate aquele medo, aquela insegurança, eu vou ligar para minha mãe, eu vou lá. Nossa, né? imagino, é muito difícil. É muito difícil se movimentar sim. até essa dor, essa história, sim, né? sim. Mas eu quero deixar uma mensagem, sabe? Muito importante para você, né? A Andréia explicou tão bem que a gente traz essas dores de geração em geração. Mude essa geração, né? Se tá uma geração só de dores, um time só de dores, comece por você, a partir da sua geração, a ser uma geração só de amor, uma geração só de perdão, que entende o sofrimento, que aceita a sua mãe como ela é e aceita de maneira madura, né, Andréia? Sim. Isso é importante. É incondicional no sentido de sem expectativas, Sem de que seja expectativas. assim ou assado. É. Vai ser do jeito que ela pode fazer. Exatamente. Né? Sem esperar muito, Sem né? esperar. Andréia, adorei. Mais uma vez, viu? Eu é que agradeço. Um Sim. grande beijo no coração de todas as mães, de todos os filhos, de todas as mulheres, né? Verdade. Que Deus te abençoe também, viu, na sua maternidade, seu filho Amém. Rafa, lindo, que Sim. sempre tenha muita saúde e muita alegria. Também Obrigada, quero convidar Dani. vocês, olha, hoje à noite a André e eu estaremos numa live, viu, para falar sobre crises com casais, situações amorosas, né, André? Estaremos lá. Esperamos vocês. É só acompanhar a gente no nosso Instagram que você vai participar dessa live também para aprender mais sobre relacionamento. Sim. Muito obrigada, André. Obrigada a você.